Bom dia. Na aula de hoje a gente vai estudar correlação e diagrama de dispersão, que são aí métodos usados para avaliar a relação entre duas variáveis que são numéricas, né? Então, vamos lá. Então aqui correlação, né? Duas variáveis são ditas correlacionadas se a mudança em uma variável são associadas com a mudança em outra. Então aqui a ideia é assim, uma aumenta, a outra aumenta, a gente diz que é uma correlação positiva, né? Se uma aumenta e a outra diminui, é uma correlação negativa. De certa forma elas estão relacionadas, né? Tá? E então aqui alguns exemplos, né? Até que ponto as vendas estão associadas com despesas de propaganda, né? Então, quer dizer, será que conforme aumenta o gasto em propaganda, isso aumenta as vendas, né? Há alguma associação entre participação no mercado, né, e tamanho da equipe de venda? Quer dizer, se eu aumentar minha equipe de vendas, eu vou conseguir uma parte maior do mercado, né, market share. Tá? E essa associação, eu posso mostrar ela como um diagrama de dispersão, né, um gráfico de dispersão. Tá? Em inglês aí vai aparecer como scatter plot, né? Então você tem aqui, nesse exemplo, você tem aqui o x e o y, né, que são variáveis numéricas. Conforme o x aumenta, o y aumenta, né? Só você acompanhar aqui a tendência, né? Isso que a gente chama de nuvem de pontos, tá? E a tendência a gente representa geralmente com uma reta que passa pelo meio da nuvem de pontos, tá? Então aqui, se eu andar para a direita, quer dizer, o x aumenta, e conforme eu ando para a direita, o gráfico sobe, então o y também aumenta, né? Então é por isso que eu falo que é uma relação positiva, né? Aqui a gente está dizendo que é uma relação forte, porque você vê que a nuvem de pontos está mais agrupada que aqui da esquerda. E aqui está mais agrupada ainda, então é uma relação mais forte ainda. Tá? Então isso vai ter a ver com os cálculos, né? Quando a gente calcular a correlação, a gente vai ver que esse valor aqui vai dar um valor mais alto que esses daqui. Né? Bom, e eu posso ter a relação negativa também. Então você vê que aqui conforme eu ando para a direita, quer dizer, o x aumenta, o y vai diminuindo. Tá? É uma relação negativa. Aqui também é negativa e negativa. Só que a nuvem de pontos, de novo, você vê que aqui ela está mais espalhada, aqui está mais junta e aqui está mais junta, né? Então aqui a correlação é mais forte, né? E pode acontecer de eu não ter relação também. Então você vê que aqui a nuvem de pontos está mais ou menos quase que arredondada, né? Tá? Então eu aumento o x, quer dizer, vamos pegar aqui esse caso, por exemplo. Eu peguei esse x que estava aqui, né? Eu tenho esse y. Mas repara que para esse valor de x, o y varia nessa faixa toda. Tá? Se eu andar para a direita, o x aumentou. Só que o y continua variando bastante, né? Então é como se o y variasse independente do x, né? Então o y está variando, o x aumenta e o y varia de tudo quanto é jeito. Então nesse caso a gente não tem relação, né? Não tem correlação. E pode acontecer da gente ter relação não linear, quer dizer, o x aumenta, você vê que aqui formou uma parábola, né? Então existe uma relação entre x e y, só que se eu calcular aqui a correlação vai dar zero, porque a correlação sempre supõe que a relação é uma reta, né? Então isso é uma coisa importante de analisar. Aqui tem um exemplo que eu costumo apresentar logo no começo, que chama Quarteto de Anscombe. Anscombe é o nome aí do professor que estudou isso, né, que criou esse exemplo. Então ele criou aqui quatro conjuntos de dados, os pontos aqui laranjas, né? E o que tem de interessante? A correlação nos quatro casos deu um valor aí que é 0,8, a gente vai ver daqui a pouquinho isso no próximo vídeo, que é um valor bem forte, que a correlação ela varia de -1 a +1, né? Então 0,8 em todos eles, né? Então o número dá igual. Só que o que a gente observa? Aqui eu tenho uma nuvem de pontos laranjas e a reta azul passando no meio da nuvem. Ah, legal, né? Quer dizer, a reta mais ou menos representa a tendência, né, da nuvem de pontos. Agora, o que acontece? Tem uma parábola perfeita, né? E a reta passa cruzando, né? Então, nesse caso, a reta não representa a tendência, que a tendência é de curva, né? É não linear. Tá? Nesse outro caso, o que está acontecendo? Eu tenho aqui um alinhamento aqui perfeito de uma reta, só que tem um cara perdido aqui, um outlier, né? Tá? Então você vê que inclusive esse outlier puxa a reta para cima, né? Tá? Então, de novo, aqui a reta não representa bem o conjunto de pontos, né? E aqui é o pior caso ainda, né? Eu tenho todo mundo aqui no valor 8, né, no x igual a 8, e tem um caso perdido lá na ponta, um outlier. Tá? Então, o que eu queria mostrar nesses quatro exemplos, o único que está certo é o primeiro. Tá? Então, se eu fizer a conta, que a gente vai ver no próximo vídeo da correlação, vai dar 0,8 em todos eles, só que eu vou estar errando nessas três situações e acertando só nessa. Né? Tá? Então, eu preciso do gráfico antes de fazer qualquer cálculo. Né? Tá? Então, está aqui o valor exato, 816 a correlação. Tá?
Deixa eu pegar um exemplo, só para mostrar o diagrama de dispersão, né? Então aqui, ó, PSPP, tá? Vamos fazer o exemplo de vendedor. Tem aqui, ó, vamos lá, downloads, é a aula 13. Então, vamos pegar essa aqui, vendedor faturamento, tá? Então, nesse exemplo, eu tenho aqui um conjunto de lojas que tem uma quantidade de vendedores e faturamento que pode estar aqui numa escala de 1.000, milhões, dólares ou reais, tanto faz, tá? Aqui no slide eu coloquei essa informação também, tá aqui, ó, tá? É a mesma informação. Então a pergunta será que se eu aumentar a quantidade de vendedores vai aumentar o faturamento das lojas, né? Será que existe essa tendência? De bater o olho na tabela eu não consigo chegar a conclusão nenhuma, né? Então, quer dizer, por isso que eu preciso de alguma forma de agrupar essa informação, né? Então, a gente já viu em estatística descritiva que uma forma ou é gráfico, ou é tabela, ou é alguma estatística, né? Então, nesse primeiro vídeo a gente vai fazer um gráfico. Então, basicamente aqui é o gráfico, scatterplot, né? Então, será o vendedor vou botar no X e o faturamento no Y. A pergunta é, será que se eu aumentar a quantidade de vendedores, isso aumenta o faturamento? E vamos dar um OK. E foi. Tá? Então aqui é o gráfico. No SPSS ele inclui para a gente a reta de tendência. No Excel também tem esse tipo de gráfico e dá para incluir a reta de tendência. Aqui no PSPP ainda não tem como a gente acrescentar. Mas eu vou colocar aqui em qualquer lugar só para exemplificar, né? Então, só para efeito de exemplo, né? Estou aumentando aqui. Então vamos pegar aqui uma linhazinha. Eu vou acrescentar a linha de tendência meio que no olhômetro aí, né? Então, aproximado, né? Tá. Então o que é importante você perceber? Aqui, ó, onde tem ponto? Eu tenho ponto aqui, aqui, aqui. Então de repente a reta tinha que ser um pouquinho mais para cima, tá? Estou fazendo uma aproximação, né? Então assim, eu estou tentando passar a reta vermelha no meio da nuvem de pontos. Então você fala assim, aproximadamente está um pouco espalhado, tal, mas eu não percebo nenhuma relação aqui que fosse, por exemplo, parábola ou alguma coisa do tipo. Então no olhômetro a gente vê que tem uma relação linear, que a reta representa bem a nuvem de pontos. Tá? Então esse primeiro vídeo basicamente é isso. No próximo eu já vou entrar um pouquinho no cálculo da correlação. Então vamos praticar aí.